Boa noite. Entramos já no YouTube, estamos no Instagram. Ok? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Antes da gente adentrar o tema, nós vamos fazer uma leitura para preparar a nossa live. Vamos aguardar o pessoal chegar. A gente vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Cadê no YouTube, tá vendo? Para a gente aí se adaptando a estudar, né? Já que o tema hoje envolve estudo. Vamos lá. Aqui eu abri no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? É um capítulo muito interessante. E pelas suas obras é que se reconhece o cristão. O item 16. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que estás no céu. Escutai essa palavra do Mestre. Todo vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libre do Senhor, para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão? Para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Interessante, né? Eu gosto muito dessa parte do Evangelho. Já fiz algumas palestras falando sobre muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quem sabe a gente volta a falar de novo sobre o tema. E hoje, primeiramente, vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, a oportunidade de estarmos juntos para conseguir compreender um pouquinho mais do nosso tema de hoje, que é a mediunidade, o estudo e a prática da mediunidade. Que o Mestre Jesus possa amparar todos vocês, não deixar que a obsessão atrapalhe ninguém de assistir essa live hoje, né? E que dê oportunidade a quem realmente necessita e tem interesse do aprendizado. Graças a Deus. O tema que nós escolhemos no dia de hoje para falar com vocês é sobre o estudo e a prática da mediunidade. Por quê? Em tempo de isolamento social e pandemia, muitas pessoas vêm desenvolvendo alguns sintomas da mediunidade. Por quê? Talvez porque está ficando mais em casa, está se percebendo o próprio comportamento, está se tendo tempo para observar o próprio comportamento e entender o que acontece consigo. Então, para começarmos do começo, e bem prático, o que é mediunidade? Segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, ele diz na questão 150, no item 159, que médium é toda aquela pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Por isso mesmo é médium. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então, a mediunidade é aquela pessoa que sente, em um grau menor ou um grau maior, a presença dos espíritos. Podemos dizer que todos somos médiums, né? Alguns mais desenvolvidos, outros menos. E uma informação importante, a maioria das pessoas, elas desconhecem o fato de serem médium. E eu acredito que são diversas etapas da mediunidade que têm dificultado a vida de muitas pessoas. Uma delas é essa, ela desconhecer sobre a mediunidade. Então, quem está aqui hoje, vai sair daqui hoje, pelo menos tendo um pouquinho de noção do que é ser médium, vai poder fazer uma reflexão, será que eu sou ou não sou médium, né? Então, todo aquele que sente um grau qualquer, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, e alguns nem sabem que tem essa faculdade da mediunidade. Carla, por que começar com o estudo?
Ó, eu sempre gosto, nas minhas lives, conversas e palestras, dar meus próprios exemplos. Porque é muito fácil a gente jogar pedra no vizinho, mas jogar pedra em nós, ninguém quer, né? Nós mesmos não queremos. Então, eu peguei o ato de contar minhas próprias experiências, porque muitas pessoas passam pelas mesmas situações, as mesmas dificuldades, e aí consegue, digamos, entender um pouco do que se passa com ela, né? Então, assim, ser médium, compreender o compromisso da mediunidade, sem estudar o que é a mediunidade, o que acontece com o médium, como equilibrar e controlar a mediunidade, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai ser muito difícil. Então, eu particularmente, eu tive uma dificuldade muito grande ao longo da minha vida de aceitar a mediunidade. Mas não era de aceitar a mediunidade, era de aceitar o compromisso. Por quê? Vindo de família de médiuns, eu já tinha ali uma noção do quanto tinha que estudar, do quanto tinha que praticar, do quanto eu tinha que ser responsável. E eu não queria. Então, vamos parar de nos enganar primeiro e depois parar de tentar enganar ao próximo em dizer que é muito difícil ser médium. É difícil. A gente costuma brincar que ser médium é para os fortes. Porque tem que ter compromisso e responsabilidade. Então, vamos admitir, eu não quero a mediunidade porque eu não quero ter o compromisso e a responsabilidade. Fica mais bonito você admitir isso. Mas tem uma coisinha que eu vou contar lá na frente, que você querendo ou não, você vai continuar sendo médium. Mas vamos com calma, né? Vamos por etapas. Então, por que eu preciso estudar a mediunidade? Veja, na doutrina espírita, existem aí, nas casas espíritas, a maioria, os estudos sistematizados da doutrina espírita, que é o que nós chamamos de ESD, né? Aí tem lá ESD 1, ESD 2, ele vai até, eu nem, sinceramente, nem me lembro até aonde vai os ESD, mas é por livro, né? Se eu não me engano. Eu fiz esses estudos há muito tempo atrás, na minha adolescência, depois voltei a refazer de novo e tudo. E o que eu não gostava dessa parte dos estudos é que eu sentia a mediunidade na pele e eu não praticava. Quer dizer, não praticava no trabalho, praticava sozinha, desequilibrada, em casa, no trabalho, na rua. Mas hoje eu entendo a importância que foi eu ter feito todos aqueles estudos sistematizados da doutrina. O que eu, Carla, não concordo, e vou continuar não concordando, é que eu só posso exercer a mediunidade depois de estudar. Porque a gente não é espírito de luz. Sabe, aquele espírito iluminado que vai falar, não, primeiro deixa ela estudar tudinho que ela tem que estudar, depois vem a mediunidade. Preguiçoso do jeito que nós somos, acomodado, se a espiritualidade fosse esperar a gente estudar tudo para abrir a nossa mediunidade, não ia abrir nunca, porque a gente nem ia querer estudar. Muitos de nós estudamos porque a dor chega, né? Então, estudar vai trazer o médium a compreensão sobre o compromisso. E vai compreender, o primeiro passo é compreender que eu não fiz compromisso para a sua mediunidade, sua mãe não fez, seu pai não fez, seu dirigente não fez. Quem fez o compromisso somos nós. Quando nós planejamos a nossa reencarnação, nós fazemos o compromisso com a mediunidade. Então, estudar vai te fazer entender e compreender isso. Também vai te fazer compreender que médium não está só na doutrina espírita. Eu fico deveras revoltado, né? Hashtag não posso, mas fico, quando as pessoas dizem, saem na televisão, o médium, né? Como a gente teve o caso do João de Deus. O médium fulano de tal fez isso ou aquilo. Aí o povo já aponta o dedo para os espíritas. E quem disse para vocês que médium só existe na doutrina espírita? Os médiuns estão na igreja católica, eles estão nas igrejas evangélicas, eles não estão em igreja e centro nenhum. Eles estão em todos os tipos de centros espíritas. Então, médium tem em todo lugar, em toda religião e sem religião. Quem não tem religião, eles estão em todo lugar. Então, você precisa estudar, para você entender isso e parar de falar besteira. Ficar apontando o dedo, dizendo que médium é espírita. Não, médium tem vários lugares. Porque eu também preciso estudar.
Porque eu preciso entender que não adianta você pagar ninguém para tirar sua mediunidade, que ela não vai embora. Eu me recordo muito bem de um caso de uma moça que eu atendi o ano passado, se não me engano, que ela chegou até a Casa Verde dizendo que ela já havia gastado o dinheiro que tinha e que não tinha com pessoas que prometeram a ela tirar a mediunidade dela. Ora, antes tivesse pego esse dinheiro e gastado com cesta básica e ração. Teria sido muito mais válido. É capaz da espiritualidade ainda falar, oh, meu Deus, minha filha, vem cá. Deixa eu segurar um pouquinho sua mediunidade aqui, até dar uma equilibrada, do que você ficar pagando para os outros fazer isso. Mas por que faz isso? Porque não estuda. Não procura entender o que é a mediunidade. Aí fica gastando dinheiro da família, dinheiro que não tem, fazendo dívida, pagando para alguém tirar sua mediunidade. Ninguém vai tirar sua mediunidade. Porque esse compromisso foi você que assumiu. O que pode acontecer é, dependendo da fase que você está de vida, da situação que você se encontra, a espiritualidade fala, não, né, ela tem um merecimento, vamos abrandar um pouco os efeitos da mediunidade até que ela se recupere para voltar como era antes. Mas dizer que vai acabar de uma vez, por nada, ainda pagando financeiramente, você esquece, não joga esse dinheiro fora, tá? Dá que a gente compra em ração e cesta básica, tá bom? Não se deve cobrar pela mediunidade. Um dos sintomas, digamos assim, das pessoas que não compreendem a mediunidade é achar que quem, por exemplo, usa da mediunidade para ganhar dinheiro não está fazendo nada de errado perante as leis de Deus. Veja, Deus não cobrou, diz, olha, Carla, eu vou cobrar você para te dar mediunidade. Não, imagina se eu ia pagar para ter mediunidade. Eu nem ia pagar, então por isso que eles nem cobram, né? De graça. E por que eu vou cobrar para usar dela? E como é esse uso da mediunidade em que as pessoas acham que não estão usando de mediunidade e se acham no direito de ganhar benefícios financeiros, né? Você adivinhar a vida de alguém, adivinhar o futuro de alguém. Você acha que é por quê? Só porque você é muito legal, você consegue isso. Bom, vejamos, adivinhar o futuro de alguém, simplesmente, muitas das vezes, nem acontece. Porque as adivinhações, elas são muito hipotéticas, daquelas muito claras, sabe? Você olha para a pessoa e fala, ih, isso aí tá sofrendo, né? Aí joga lá, ó, você tá sofrendo, né? Gente, hoje em dia tá escrito na testa da gente, a maioria das vezes, quando nós estamos sofrendo. Até porque quem é que não tá, né? Por alguma coisa. Então, você não tem o direito de fazer uso da sua intuição, da influência dos espíritos, que não são bons espíritos, porque os espíritos de né, conhecimentos mais elevados, de moral mais elevada, eles jamais vão interferir na vida de ninguém, ainda mais aonde tem fins financeiros, para prever futuro de ninguém. Então, tem que estudar, filho, para não ficar pagando esse mico perante a espiritualidade. Você não tem entendimento nenhum sobre o tema, começa a escrever, nossa, estou escrevendo sobre o tema, publica. Aí, não, mas fui eu, mas foi você por quê? Você nunca estudou sobre o tema, você não se dedicou, né, anos de estudo, de conhecimento para falar do tema, tá falando e tá achando que é você. Então, tem que estudar para entender e não ficar pagando esses micos, né? Vergonha perante a espiritualidade. E na hora do caderninho, vai prestar conta, tá? Então, educar médios de forma correta e equilibrada. A gente tem que estudar para buscar o equilíbrio da mediunidade. Orientar como desenvolver corretamente a sua mediunidade, como produzir boas comunicações, e não simplesmente sair olhando para todo mundo na rua, né? Aí você olha lá para a pessoa, já faz aquela cara, a pessoa, o que foi? Ih, tô vendo, tem um espírito assim, assado, com você, lá, ó, quer te matar, quer te roubar o marido, quer te roubar a mulher, começa a falar besteira. Paga mico mais não, vamos estudar.
tá? Estudar para não pagar esses micos de ficar falando besteira para as pessoas. Por quê? Porque quando você estuda, você entende que a gente não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então, que a gente não tem que estar botando o dedo e dizendo o que a gente está vendo. Quem tem a mediunidade de evidência, muitas vezes vai ver. Mas se você estudar, você vai compreender que você não tem que falar. Você é dirigente da casa? Porque esse papel, ele é do dirigente da casa espírita. E de quem ele nomear. Se ele te nomear, falar, olha, João, a partir de agora, você vai usar a sua evidência para dizer o que você está vendo. Ok, né? É um trabalho que ele te passou. Fora isso, a gente não tem que interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então, o médium que não estuda, não vai entender. Por que eu tenho que estudar? Para entender o que os espíritos necessitados querem comigo. Se você não começar a ler, pelo menos, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, você não vai entender o que eles querem com você. Aí você vai encontrar aí um charlatão, né? Um médium aí totalmente obsidiado, que vai ficar falando besteira para você. E aí você vai acreditar, e o pior, aí você acredita no que ele fala para você e entra naquela vibe, né? Então, vamos estudar para entender o que eles querem comigo, por que eles me procuram, por que eu vejo o espírito sentado na minha cama, por que eu vejo o espírito chorando, por que eu ouço o choro deles, por que eu estou vendo um ente querido que morreu. Tem que estudar para entender tudo isso. É muito fácil a gente ficar perguntando para os outros. Mas você não sabe quem está te falando, se está sofrendo uma obsessão ou não. Se, inclusive, está sofrendo um processo de obsessão de alguém ligado até a você. Você não sabe. Agora, quando você estuda, fica mais difícil. Você ser enganado pelos espíritos e pelos encarnados, sabedor de tudo, sabidão. Porque aí você vai olhar para a pessoa, na sua mente você está ali. Peraí, mas lá no livro do Espírito, livro dos médiuns, não fala isso. Você vai analisar, entendeu? Essa é a diferença, quando a gente começa a estudar. Então, você vai entender como neutralizar essas ações de espíritos moralmente inferiores. Uma coisa você nem precisa estudar, já vou falar, a prece, né? A prece é o melhor remédio. E o primeiro. E aí o segundo, o terceiro, você vai entender. Então, é importante você saber o que fazer e não ficar só confiando no que os outros vão dizer para você, porque você não sabe quem está te dizendo, tá? Então, o que acontece com o médium despreparado? Aí, a pessoa tá lá, vendo espírito, tá sentindo, sente, arrepia tudo, e começa... E aí, ela não tá com a mediunidade equilibrada e não estudou para compreender aquilo. Aí ele não vai assumir a mediunidade com responsabilidade. Vai ficar falando para os outros na rua tudo que está vendo e ouvindo. Não vai buscar viver com retidão moral. Porque a gente não veio aqui para evoluir moralmente. O médium que está despreparado, sobe a cabeça, gente. Sobe. Vocês assistiram a série do João de Deus? A gente assistiu. Sobe para a cabeça. Podem ter diversas coisas que interferiram na vida daquele médium, nas decisões como encarnado, diversas coisas. Mas uma delas é porque tem uma mediunidade muito aberta, uma mediunidade muito aguçada, avançada, e subiu para a cabeça. E não se preocupou com a questão moral. Aí já acha que pode tudo, já acha que eu sou médium, eu sei, eu vejo, eu prevejo, eu curo, eu faço isso. Aí a soberba vai lá em cima na cabeça, faz besteira. Aí você vai julgar ele? Quem diz que nós não podemos entrar numa dessa? Se a gente não preocupar em estudar, trabalhar a mediunidade, preocupar com a nossa moral, que é isso que nós viemos fazer, a gente pode sim ser um dele da vida. Mas eu não faria isso. Deixa você entrar na obsessão e os espíritos em que comandar você, ser bem danadinho para ver. A outra, julgam-se mensageiros especiais. Quem faz isso é médium despreparado. Sabe? Julga assim que tudo é espírito de luz que vem comigo. Eu acho tão bonito. Uma vez eu estava no trabalho
na corrente, lá na desobsessão, e eu comecei a pensar nisso, né? Eu falei, gente, mas, meu Deus, eu queria ver, assim, uns espíritos iluminados, assim, bonitos, sabe? Pelo menos uma vez na semana. Falei, pô, o povo vê tanta gente legal, tanta gente bonita, evoluída. Eu falei, caramba, que médium ruim eu sou, que só vejo esses espíritos todo pauleiro, lascado, quebrado, torto, baleado, enforcado. Mas não é. É porque eu precisava ver aquilo para trabalhar com eles. E quem só vê espírito de luz, não sei, né? Não vamos julgar, mas tem que refletir. Por quê? O médium despreparado, ele torna-se instrumento das sombras. Porque o que... Gente, quer coisa melhor para espíritos moralmente inferiores, aquelas caravanas, né, de espíritos ali que estão bonitinho, querendo destruir ali, destruir a moral das pessoas, a paz, a serenidade, as famílias. Olha que maravilha eles encontrar um médium com a mediunidade toda escancalhada, que não estuda, não conhece, e tá com a soberba lá em cima. Né? Aí o médium acredita que ele conhece tudo do passado e futuro, começa a dizer a reencarnação do povo. Olha, vira uma lambança. Médium despreparado, principalmente quando sobe a cabeça, vira uma lambança. Aí torna-se médium obsidiado, fascinado e subjugado. Aí cai na fascinação, porque aí tá todo mundo errado, só ele tá certo. Então, vamos combinar uma coisa? A gente tem que estudar, pelo menos, no mínimo, o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa Bíblia. Eu costumo dizer isso. É a minha Bíblia dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ler o livro dos Espíritos, ler o livro dos Médios, Céu e Inferno e a Gênesis. A Gênesis é mais complicada. Mas se você já vem há algum tempo lendo, estudando, diversas doutrinas. O que mais tem para falar sobre mediunidade são livros, vídeos, palestras, para entender. Mas também cuidado, né? Faz uma oraçãozinha antes de ir para a internet procurar ali uma palestra, para você não achar aí uma outra linha de raciocínio que vai te pirar a cabeça, tá? Então, por isso nós precisamos estudar. Por quê? Porque a gente precisa entender, eu sou um médium, eu ouço o espírito, eu vejo, eu sinto arrepio, eu tenho ideias mirabolantes que não são minhas, que é a intuição, eu consigo ter o poder de dar um passe, de tocar, de eu pôr a mão em alguém e curar alguém, de ver, ouvir, diversas coisas. Eu sou médium. Ah, mas o fulano incorpora lá que se treme todo e eu só dou umas tremidinhas, não importa. Uns têm a maior, outros menor, uns estão mais equilibrados, outros mais desequilibrados. Então, eu preciso estudar. Segundo, 2, por que eu preciso estudar? Para não pagar mico, ficar falando besteira na rua, ficar apontando as pessoas, dizendo que ela foi isso ou aquilo, atrapalhando a vida, interferindo no livre-arbítrio do outro. 3, porque eu preciso estudar? Para não ser instrumento dos espíritos moralmente inferiores. Porque logo, logo a gente vira instrumento deles. Então, a gente precisa estudar. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente está assim, muito perturbado. Perturbado significa obsidiado, é difícil estudar. Eu sei disso. Sei, vivi isso na pele. Mas vai procurar, então, história. Aliás, essa é a dica que eu dou para vocês. Quando eu estava muito, assim, no fundo do poço da depressão e da obsessão, e eu sabia que eu precisava ler e estudar, mas eu não conseguia, eu pegava livro e contar história. Eu chegava na casa da minha mãe, meu pai falava assim, mãe, me dá um livro aí que conta história. Porque ele contava história, sabe? Aí você consegue ler. Então, faz isso. Comece com um livro que conta história. Tem diversos na doutrina que contam história de várias reencarnações de um espírito, como é que foi, como é que tá sempre, como é que vai ser. E aí você tem uma facilidade. A parte prática da mediunidade. A parte prática. Existem diversos tipos de mediunidade,
né? Diversos tipos de mediunidade, várias. Mas quais são as mediunidades mais comuns, né? Nós temos aí os médios audientes, os médios falantes, os médios videntes e os médios psicógrafos, que são, assim, as mediunidades mais comuns. Eu não tenho como hoje adentrar ao mérito de cada tipo de mediunidade, porque a gente tem tempo. Como o Instagram não tem a quantidade devida de seguidores para passar de 1 hora, quando chegar em 1 hora, a live cai. Então, eu não tenho como passar desse tempo, tá? Então, assim, resumidamente, o médium audiente são aquelas pessoas que ouvem a voz dos espíritos. Carla, como é que ouve a voz do espírito? Gente, lembra que o médium que não estuda paga mico? Pois é. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, e eu também já disse isso, né? Vamos admitir que a gente não é perfeitinho em nada, não? Nós estamos aqui para aprender mesmo? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, mas como pode eu ser médium audiente se eu não estou ouvindo ele falar assim, igual você está falando comigo? Olha, Jesusinho, Cristinha abençoado, existem várias formas de se ouvir os espíritos, de se ver os espíritos e de se sentir os espíritos. Nenhuma mediunidade é exatamente igual à outra. Algumas pessoas ouvem os espíritos assim como está me ouvindo, entende? Do jeito que você, como se fosse alguém encarnado falando com você. Essa é um tipo de mediunidade, né? De quem ouve. Outra forma, ela ouve como se fosse lá longe, uma voz falando com ela lá longe. Sabe? Sim, como se alguém lá longe, daquele que assim, Carla, aí você olha para um lado, para o outro, minha Nossa Senhora, da Badia, quem é que tá me chamando, sabe? Você procura, não, mas não tem ninguém aqui. É porque tá lá longe a voz vindo e é o espírito falando com você. Então, uma outra forma de ouvir que confunde muito com a intuição. Por quê? Muitas vezes, eu basicamente ainda me confundo um pouco com essa espécie de mediunidade. Por quê? Às vezes eu não sei se é o espírito que está falando comigo ou se é uma intuição. Mas no final das contas é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Por quê? Porque ele está intuindo as coisas para mim através do meu pensamento e algumas vezes ele está assim, próximo a mim, falando alguma coisa. Por que a gente assusta? Esses dias eu entrei num monte de grupo do Facebook falando de doutrina espírita, pela curiosidade de saber quais são as maiores dúvidas básicas das pessoas com relação ao espiritismo, à doutrina e à questão em geral sobre a espiritualidade. E eu vejo muita pergunta e muita resposta praticamente absurda. Então, assim, eu até esqueci o que eu ia falar do grupo, mas tudo bem. Tá vendo? Não era para falar, né? Que eu esqueci. Ouvir tem de várias formas. Entendeu? Várias formas. Então, não se compare com o outro. Porque a Suzy me diz que ela ouve assim. E eu não. Então, eu não tenho essa mediunidade. Para de se comparar com o outro. Para de comparar a sua mediunidade com o outro. Cada um vai ouvir de uma forma. O importante... lembrei o que eu ia falar. Que eu vi no grupo do Facebook. A mulher falou que ela é médium, que ela estuda a mediunidade, que ela trabalha em centro espírita, tudo, mas que ela se assusta com os espíritos. Aí a avalanche de seres de luz, seres perfeitos, criticou a mulher, falou, nossa, mas se você é espírita, você estuda, tudo, como é que você tem medo, você se assusta? Aí eu fiquei, né, arrasada, chocada com aquilo. Gente, aí eu respondi, né, para ajudar a mulher e ajudar os abençoadinhos a aguçar os obsessores dele. Eu falei, olha, eu tenho 39 anos, eu nasci dentro do espiritismo, eu trabalho em mediúnica, eu estudo espiritismo, mediunidade, desde que eu me entendo por gente, estudo pouco ainda, porque eu devia estudar mais,
Eu trabalho mediúnico, trabalho em corrente de obsessão, estou tentando equilibrar a minha questão moral, já fiz terapia, tudo, e eu me assusto com os espíritos. Por quê? Justamente isso é isso, é o anjinho e o capetinho. Os bons espíritos, eles não vão te assustar. Isso é outra informação que o médium precisa entender. Os bons espíritos, eles jamais vão interferir na sua vida para te assustar. Então, quando você, aquela vozinha falando, você fica muito em pânico, assustado, entre em uma oração, faça uma prece. Para esse amiguinho parar de perturbar você e te assustar. E no momento certo, se for alguém querendo dar um recado para você, que eu já vi muitos, mas é porque quer dar um recado. Olha, tem dia, lugar e horário para dar recado, tá? Espírito não pode estar interferindo assim o tempo todo na nossa vida, não, tá bom? E aqui nós temos os que falam, através, os médios, né, através da psicofonia. Então, também tem formas diferentes de falar. Porque alguns médios falam sem ter a consciência do que estão falando, né? Outros já falam com a consciência. Então, por exemplo, quando a gente vai dar o depoimento no dia do suicida ou no dia dos desaparecidos, o que acontece? Pode ser que você deixe que o espírito utilize do seu corpo, né, da sua voz para falar. Então, você pode falar de forma consciente. Então, por exemplo, eu tenho consciência. Então, já vou avisando. Se eu disser um dia eu falei isso, eu não me... não fui eu, não me lembro. Eu tenho consciência. Então, eu lembro. Pode se passar um dia, talvez eu não lembro, mas na hora ali eu vou lembrar. Mas tem pessoas que são inconscientes, que não têm essa consciência do que está falando, tá? Então, também a psicofonia existe em diversas faces para se ter esse tipo de mediunidade. Mediunidade da vidência. Olha, eu acho, particularmente para mim, eu acho a mediunidade mais complicada e mais dolorida. Então, eu, Carla, julgo que as pessoas que têm mediunidade vidente são os mais devedor. Porque, olha, se você fica assustado em ouvir um espírito, porque, gente, assusta. Se você não está preparado, não está equilibrado, não está lá no seu trabalho da mediúnica e tudo, você fica assustado. Imagina você ver esses espíritos. E assim como a mediunidade, né, de quem ouve, de quem fala, a mediunidade da vidência, ela também cada um vê de um jeito. Cada um vê de um jeito. Todo mundo acha que todos os médiuns que possuem a questão da vidência, eles vão ver assim, igual vocês estão me vendo agora no vídeo. Olha, não. Existem pessoas que têm mediunidade da vidência que ela vai ver a pessoa, o que eu chamo de eu estou vendo como se eu tivesse materializado na minha frente. O que eu quero dizer? Como se parecendo que ela está encarnada. Tem pessoas que vê vultos passando. Tem pessoas que conseguem identificar que vulto é aquele. Se é de um homem, se é de uma mulher, se é uma criança, se é um adulto, né? Consegue dar características. Outras pessoas veem só a questão da luz. Você já viu as pessoas às vezes falam assim, eu estou vendo ali, mas é uma luz azul, uma luz verde. Existem outras explicações para as luzes que não cabe aqui agora nesse tema que estamos falando, tá? Mas sobre a mediunidade da vidência, existem pessoas que veem formas de luz. E eu já ouvi de muitas pessoas dizerem que elas veem em forma, inclusive, de objetos. Por quê? O espírito, ele vai se mostrar para nós da forma que ele quer que nós o vejamos. Então, quando Jesus fica aparecendo muito para você, você fala assim, mas Jesus, eu tô bem, hein? Para estar vendo o Senhor todo dia. Será que é Jesus mesmo? Ou será que é algum espírito que quer contactar com você e sabe que você vai acreditar se ele aparecer daquela forma, né? Então, médiuns videntes, eles têm várias formas diferentes de ver esses espíritos, ok? Não compare a sua mediunidade com a do outro.
porque às vezes vai trazer ali uma falta de compreensão e uma falta de entendimento que pode levar você a um processo da obsessão, ok? E a mediunidade das psicografias, uma mediunidade que foi amplamente, né, divulgada por nosso irmão Chico Xavier, e que ficou muito conhecida a partir dele também, e já vinha da história, né, de Kardec, tudo, desde todos os estudos, mas Chico que veio aí trazer esse tipo de mediunidade mais aguçada. É outra coisa que as pessoas colocam ali, acha que é todo mundo igual. Eu falei isso numa palestra uma vez, que quando eu comecei a escrever, eu achava que eu não escrevia. Por quê? Porque eu não tinha a menor vontade de colocar a mão na testa e ficar assim, né, escrevendo. E na minha cabeça, quem psicografava era desse jeito. E aí eu entrei num dilema pessoal com relação à minha mediunidade por conta disso. Veja, era falta de estudo. Era falta de estudo da Carla. Viu lá no começo, nós falamos do estudo? Então, era falta de estudo, não estudava e não entendia. Então, existe a psicografia mecânica, a intuitiva e a semimecânica. Então, algumas pessoas vão psicografar tendo consciência do que estão escrevendo, através da intuição. Então, o espírito vai intuir para ela e ela vai escrever. Pode ter interferência do pensamento dela? Pode ter. Por isso que ela precisa estudar e praticar para não sofrer essa interferência. A mecânica é quando o espírito, por si só, ele atua diretamente sobre a mão do médium. Então, quem escreve é o espírito. Então, muitas das vezes, outro questionamento que quem estuda não faz, não paga esse mico, eu recebi uma psicografia, mas nem era a letra do meu filho. Puxa, gente, paga esse mico mais não, tá? Agora, vocês já sabem que tem que estudar a mediunidade e entender que nem sempre vai vir a letra do falecido, por diversos motivos. Um deles, porque talvez não foi uma psicografia mecânica. 2, porque não havia necessidade de o espírito escrever com a própria letra. 3, quem sabe não era para testar sua fé mesmo, para saber se acreditava, vamos ser bem realistas, né? Para saber se estava acreditando em tudo isso. Então, e existe a semimecânica, é aquela que há, às vezes, a utilização da mão do médico, mas também vem pela intuição. Então, também existe várias formas de se realizar a psicografia. E lembrando, olha, eu vi também esses dias uma publicação dizendo assim, a pessoa, eu quero saber de um lugar que faz a psicografia, não sei o quê. Aí o povo já responde assim, olha, coisa de quem estudou só esse dedinho aqui, coisa de quem só estudou isso aqui. Aí só fala, a única resposta sempre, olha, o telefone toca de lá para cá, não sei o quê, só sabe falar isso. Se olhar naqueles grupos de espiritismo, você só vê isso, coisa de quem estudou pouquinho. O telefone tem que tocar de lá para cá? Tem. Não é porque você quer. Só eu quero e vai acontecer. Ponto. Primeira coisa, demonstrar o interesse por querer uma mediunidade, não é por querer uma carta psicografada, gente, não é pecado, não. Tá? Então, não fiquem julgando quem quer receber uma carta. Tem que esperar o telefone tocar. Ora, se a espiritualidade não sabe que eu quero uma carta, se eu não demonstro dentro do meu coração o interesse em receber uma carta, por que a espiritualidade vai movimentar tudo aquilo para a carta chegar até você, se você nem falou? Então, quem estuda não fala mais, não paga mais esse mico de ficar condenando a pessoa que pede uma carta. Vamos pedir. Vamos fazer uma oração, vamos pedir. E se houver permissão da espiritualidade, se o espírito estiver preparado, se for o momento certo, a carta virá. Se não vier agora, continua orando, pedindo a Deus, sem cobrança, pedindo com amor e com afeto, que quem sabe o momento certo, o telefone tocar, ele vem. Tá? Então, sobre a psicografia, é isso. Existem diversas formas de mediunidade. O livro do médium relata todos os casos de mediunidade, porém, não, como eu disse antes, a gente não tem como falar de todas aqui, tá? Uma questão muito importante, sobre a questão da incorporação.
existem diversas formas também de se auxiliar um espírito. E muitos espíritos sofredores, eles ainda estão numa condição mental que eles não compreenderam que eles desencarnaram. Eles ainda acham que estão vivos. Então, o porquê da corrente magnética? Existem também diversas explicações do porquê se faz corrente magnética, que é o trabalho que é feito lá na Casa Verde. Mas uma delas é que o espírito, ele precisa ter o contato, alguns espíritos, dependendo da condição de evolução dele, precisa ter o contato com o corpo físico do médium para que ele siga o caminho dele e aceite ajuda. Então, mas quer dizer que se eu não me tremer todo, eu não estou passando pelo trabalho da incorporação. Errado. Coisas de médium que não estuda falar isso, tá? Agora a gente não paga mais mico. Por quê? Existem várias formas. Então, tem pessoas com a mediunidade um pouco mais ostensiva, tem espírito que precisa daquela condição, daquele médium mais ostensivo, e ele vai passar por ele. Outros médiuns, eles estão com a mediunidade mais equilibrada, então ele talvez não vá sentir tanto, ou então é porque a mediunidade dele, a sintonia, não é de incorporar tanto. Então, a gente não precisa achar que não está ajudando o espírito porque não está vibrando numa corrente. Isso não tem nada a ver. Também é outra coisa que precisa a gente parar de falar isso para as pessoas. Por quê? Porque aí entra a obsessão cada vez mais na mente do amiguinho que está tentando compreender a mediunidade. E importante, a prática da mediunidade, ela não é brinquedo, tá? Ela não é um brinquedinho que você vai usar quando você bem entende ali na beira da rua, no seu trabalho e tudo. É muito sério. E é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa dedicar a um trabalho mediúnico, seja lá onde você escolher para trabalhar, mas ter responsabilidade. Porque tem pessoas que estão aí nas casas espíritas há 10 anos e falam, nunca me chamaram para trabalhar numa reunião mediúnica. Mas espera aí, você demonstrou compromisso, responsabilidade e interesse? Não que os que estão em mediúnica são sempre assim, tá? Porque de vez em quando tem que levar a gente leva umas chamadas para não ficar brincando também. Mas a gente faz isso para quê? Para ter responsabilidade. Então, não é para estar na rua usando da sua mediunidade para o seu benefício pessoal o tempo inteiro. Nem cobrando por ele, como eu falei. Por isso, e nem achando bonito. Eu não sei por que tem gente que acha bonito ficar vendo espírito toda hora. Eu não sei que beleza é nisso. A beleza é nós progredirmos moralmente pelos nossos méritos, pelo que nós somos, tá? Então, isso é mérito nosso. A gente buscar a nossa melhoria pessoal. Então, eu vou ser bem sincero numa coisa para vocês. Hoje, os grupos da Casa Verde, se juntar os dois grupos, deve ter, em média, aí umas 300 pessoas. Das 300 pessoas, vamos colocar aí 15% estão realmente preocupados em aprender, em exercer a sua mediunidade, porque as correntes estão aí para isso. Todo mundo que está participando das correntes, dos grupos, estão sendo amparados pela espiritualidade. Ninguém está... né? Quando o Flávio tomou essas decisões e manter a corrente, é porque ele sabia que todos nós íamos estar amparados onde nós estivéssemos. Mas o povo não quer, só quer ficar mandando mensagem. Reza para fulano, reza para ciclano, reza para fulano, flicano. Aí joga a responsabilidade para o outro. Olha, veja, a responsabilidade é sua. Até para a gente pedir oração para alguém, a gente tem que orar primeiro. A gente pede primeiro, ora primeiro, aí a gente vai lá e pede para o coleguinha, me ajuda aí, estou precisando de uma ajuda aqui. A mediunidade é a mesma coisa. Jogar nas costas do outro é muito fácil. Mas e cadê a nossa responsabilidade para com o trabalho? Aí enche lá o grupo de um monte de coisa, mas não procura estudar, não procura trabalhar a própria mediunidade. Mas não está tendo atendimento presencial para eu trabalhar a mediunidade. Veja, nós estamos com diversas atividades. E eu vou dizer aqui outras possibilidades de trabalhar a mediunidade.
Então, mediunidade não é bom, não é ruim. Essa pergunta, ela não entra na cabeça de médium que estuda mais, certo? Se ela é boa ou é ruim. Ela é a condição que nós precisamos para evoluir. Nós fizemos o compromisso e nós vamos honrar com ele, certo? Se a gente não honrar, depois vem a mediunidade ainda mais forte. Por quê? Porque a mediunidade é para ajudar o próximo. Veja quantas pessoas são auxiliadas através dos médios que escrevem, dos médios que dão passe, dos médios que têm a mediunidade de cura, dos médios que conseguem ter evidência e poder ver ali uma doença em alguém e auxiliar. Tem tanta coisa. Os médios que podem, através da intuição, implantar trabalhos sociais bonitos, lindos, maravilhosos. O médium que, através da intuição, tem ali nas suas... vive no equilíbrio legal, que pressente que o amigo está precisando de uma ligação, de uma mensagem, de um apoio. Então, existem várias formas. Então, ela não é boa ou é ruim. Ela é necessária para a gente evoluir e para a gente auxiliar o próximo. E como desenvolver essa mediunidade? Veja, a mediunidade, ela vai eclodir, ela vai sair do escondidinho ali dentro da gente, num momento planejado na nossa reencarnação. Ah, mas eu não tinha isso antes, né? Eu já ouvi diversas vezes as pessoas falar isso, mas eu não tinha isso antes, eu cheguei lá no centro agora que eu tenho. Paga mico, mas não, tá? Sua mediunidade, ela começa a desenvolver e aparecer no momento que foi planejado para isso acontecer. E se acontecer você já estando dentro de uma casa espírita, parabéns, ótimo, você vai ter um monte de gente ali para instruir você, né? Então, a mediunidade, ela traz o quê? Traz uma proposta de evolução, crescimento e reforma íntima. Então, minha mediunidade está aparecendo, eu não sei o que faço. Ótimo, primeira coisa que você precisa fazer, buscar sua melhoria pessoal, buscar sua reforma moral. Então, tá na hora de evoluir espiritualmente. Tá vendo espírito, tá ouvindo, tá sentindo? É o recado de Deus para vocês. Filho, vamos lá, né? Vamos ajudar o próximo. E se você não quiser a mediunidade, como eu disse, não tem jeito. Não adianta gastar o dinheiro que você não tem para acabar com a sua mediunidade. Porque não vai acabar, já falei. Usa esse dinheiro, em vez de ficar pagando aí para os outros, que promete você acabar com a mediunidade, usa para comprar ração e cesta básica, tá? Vai ter muito mais valia. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. A espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Mas você teve o livre-arbítrio antes para decidir sobre a mediunidade. Entendeu? Se você teve antes, ele está sendo respeitado agora. Meu livre-arbítrio agora. Olha, meu filho, pelo amor de Deus. Não vamos pirar os espíritos, não, que ajuda a gente, senão daqui a pouco, virar as costas, todo mundo. Virar as costas eles não vão, porque são tão bonzinhos que não abandonam a gente, né? A gente que não deixa eles entrarem. Mas não tem como. Já viu aquele ditado que minha mãe sempre falava para mim? Filho, aceita que dói menos? Pronto, a caixa d'água encheu, tá transbordando. Não adianta gastar dinheiro com alguém para tirar sua mediunidade que não vai tirar. Vamos compreender, vamos estudar, vamos trabalhar ela. Porque a mediunidade em desequilíbrio, inclusive, não só te leva à obsessão, mas ela pode te levar à loucura. Ela pode nos levar a uma loucura. Sabe, quem nunca passou por um processo que chegou a pensar assim, eu não vou aguentar. Quantos médiuns já não cometeram suicídio? Quantos médiuns não estão na berlinda, ali, com o pezinho, lá cá, para cometer suicídio? Quantos médiuns estão dentro das alas psiquiátricas nos hospitais do Brasil afora? Quantos médiuns estão andando na rua, sem querer voltar para suas casas, sem saberem quem são, vivendo como indigentes, moradores de rua nas ruas? Ou vocês acham que mediunidade é só para os bonitos? Mediunidade não tem classe social, não tem raça, não tem cor, não tem idade. Não queira, então, chegar a um ponto de parar numa psiquiatria por causa da mediunidade. E veja, existem vários transtornos que são reais, que são confundidos com a mediunidade. E se você não der uma sorte
de pegar ali um psiquiatra, um terapeuta, que entenda sobre mediunidade, vai te dopar de remédio, você vai continuar pirando cada vez mais, porque você não está tratando o espiritual. E aí, a obsessão simples, interferência dos espíritos, a fascinação, você entra na ilusão. E aí você acha, tô bonzão porque eu só vejo espírito de luz, vou sair dizendo para todo mundo o que eu penso sobre elas, porque os espíritos me contaram. Tá pagando mico. E aí reza para você não entrar na subjugação, que é o quê? Paralisia da sua vontade. Parou. Então aquele povo que você vê na rua, lá, né, que não sabe quem é, não sabe por que estão ali, conversa coisa com coisa, gesticula sem parar. Ai, olha lá, o que a gente faz, né? Os espíritos de luz que nós somos. A gente fala o quê? Ih, bando de drogado, não sei o quê. Tudo médium. Tudo com mediunidade. E quiçá quantos deles não são todos subjugados. Não é? Estão subjugados. Será que eles escolheram estar aonde eles estão? Se a gente não cuidar, a gente vai chegar lá. Em algum desses itens que eu falei, da loucura, das doenças. Porque a mediunidade, se ela não é usada porque ela tem que ser usada da forma correta, a gente sente no corpo físico. Veja, nós que trabalhamos a mediunidade, a gente sente no corpo físico. Quer saber uma coisa que acontece sempre comigo? Antes de fazer, não só agora em época de live, mas mesmo nas palestras, eu sofro uma interferência tão grande dos espíritos para não vir aqui falar com vocês, e mesmo quando era presencial, que eu começo a passar mal. Eu começo a passar mal, passo muito mal. O corpo fica mal e tudo. Então, assim, mas por quê? Porque eu permito que isso aconteça. Porque se eu já acordasse, entrasse em oração, ficasse tranquila, calma, não, aí já começa a estressar, de manhã cedo. Já começa a estressar com um monte de coisa, um monte de besteira. Aí é óbvio que eu vou chegar na hora de vir aqui e vou passar mal. Por quê? Porque eu sou média e eu sinto a interferência dos espíritos na minha vida. E se eu dou brecha para os espíritos menos evoluídos moralmente entrar, é eles que vão entrar. Aí, quando vai chegando um pouquinho antes de começar aqui, é que eu lembro de pôr minha música, de entrar em prece, em oração, e graças a Deus eles vêm ajudar. Tá? Mas a gente precisa cuidar. E aí, como é que eu sei se eu sou um médico e estou passando por uma obsessão? A gente afasta do trabalho mediúnico, seja lá na igreja que você frequente, na casa espírita que você faz um trabalho em prol do próximo, e aí você começa a afastar, porque você começa a achar defeito em todo mundo. Todo mundo está errado, todo mundo está com defeito, e você não. A persistência de um espírito em se comunicar, sempre aquele mesmo que quer fazer aquelas comunicações com você. Aquela ilusão que impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Crença na identidade absoluta dos espíritos. Esse é um traço muito grande do médium obsidiado. Aquele que, né, que só pensa que recebe espírito de luz, iluminado, só os bons. Aquele que recebe o elogio e sobe para a cabeça. Aliás, eu particularmente tive que lidar muito com isso. Porque eu tinha um medo tão grande de subir para a cabeça, porque um espíritozinho ruim que nem eu, é muito fácil acontecer. E aí eu vim trabalhando ao longo dos meses em que antes a pessoa me fazia um elogio, eu tinha medo. Não, ai, eu ficava na minha cabeça, ai, não pode fazer um elogio de uma palestra, porque senão eu vou, ai, meu Deus, aí eu vou me achar e não sei o quê. Não, e daí? As pessoas fazerem um elogio, né? Não tem problema. É bom, significa que elas gostaram. O que eu preciso aprender é entender que isso não tem que me trazer a soberba, que isso é uma coisa comum, é bom a gente elogiar as pessoas. É bom a gente compartilhar o que é bom a gente curtir o que é bom. E quem recebe tudo isso, não tem que se achar que é o fera por conta disso. Ele tem que achar que é uma coisa, uma gentileza do cotidiano, que fazem com todo mundo e tal. Pronto. Tá? Então, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir ali uma opinião aproveitável. Tomar a mal crítica das comunicações que recebe. Então, se você passa ali, de repente, para o seu dirigente analisar e você não gosta do que ele vai falar para você, fala, ih, peraí,
aquela necessidade de escrever, sabe, o tempo todo, tá no trabalho, aí tem que psicografar, aí chega no restaurante, me dá um negócio aqui que eu tenho que escrever agora, porque o espírito quer falar agora. Ei! Calma! Calma, faz uma prece pro seu amiguinho. Seu amiguinho, não é o momento de escrever, eu estou agora no meu lazer, eu estou no meu trabalho, não é o momento. Faz uma prece para ele, né? Então, rumores e desordem persistentes ao redor do médium. E como trabalhar tudo isso para finalizar? Eu gostaria, assim, a gente pudesse ter um tempão para falar, mas aí também fica chato, né? Ficar me ouvindo muito tempo. Então, a gente vai para o final agora. Então, assim, como exercer a mediunidade? Mesa mediúnica. A mesa mediúnica é um trabalho realizado nas casas espíritas, é um trabalho fechado, em que não é aberto ao público. Ficam os médiuns trabalhando, então tem os médios que escrevem, os médios que são os dialogadores, os médios que dão sustentação ao trabalho, e é o momento em que o espírito pode conversar, que ele pode falar o que ele quiser, conversar à vontade. É no momento da mediúnica, que ali sim está preparado para isso. Só que, Carla, como é que eu faço para entrar? Demonstre responsabilidade, demonstre estudo e demonstre interesse ao dirigente da sua casa espírita ou do local que você trabalha. Passe, a aplicação do passe, também para ser passista. Como é que seu dirigente vai perceber? Vai perceber pelo seu interesse, pelo seu estudo, pela sua responsabilidade, né? Os atendimentos de cura, tratamento de desobsessão, atendimento fraterno. Fazer atendimento fraterno nada mais é que conversar com as pessoas. Tentar, você aprendeu um pouquinho hoje, converse com alguém. Isso é um trabalho do médium. Conversar, dialogar. A pessoa, está acontecendo isso comigo. Se você já souber, ou se você não sabe dar resposta, indique a eles. Olha, lá no YouTube da Casa Verde tem vários estudos sobre o livro do médium, livro dos espíritos, sobre o evangelho, vários temas legais. Vamos lá, vamos assistir um vídeo lá, ver se tem lá a dúvida. Né? Fazer isso, praticar a caridade, tá? Praticar a caridade é trabalho dos médiuns também. Vamos exercer o social. Vamos exercer. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas chegam na casa, minha mão está muito pesada e tudo. Quando a gente olha, você vê a energia da mão da pessoa, mas não é o momento dela ser passista. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, tem um bichinho em casa? Vai dar passe no seu bichinho, né? Dá um passezinho, doa energia para ele. Tem uma plantinha? Doe energia para sua plantinha, para o seu bichinho, e vai aprendendo a controlar aquela energia. Não queira esperar ser convidado pelo dirigente para fazer isso ou aquilo. A soberba. Começa assim. Na Casa Verde, a gente começava lavando banheiro. Para gastar a energia do médium, a gente ia lavar banheiro. Hoje em dia nem precisa mais, né? Tá precisando voltar, porque gasta a energia do médium. Então, se não tem banheiro para lavar hoje lá, e a casa está fechada também, vai dar passo nas plantinhas, nos bichinhos, viu o bichinho na rua, né? Põe a mãozinha e vai ajudar eles, tá? Então, todos os médiuns têm uma missão a cumprir. E toda missão é importante. Essa é a mensagem que eu preciso deixar para vocês. Toda missão é importante. E ser médium não é brinquedo. Trabalhar a mediunidade é muito sério. E quando a gente resolve se dedicar a isso, a gente consegue nos ajudar e ajudar muita gente. Muita mesmo, tá? Então, é o que eu vim trazer hoje aqui para vocês. Quero agradecer ao Mestre Jesus, inicialmente, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, reunidos em seu nome, a oportunidade de termos essas lives nesse momento de pandemia. Sabe, muito difícil. Eu sei que para muitas pessoas tem sido mais difícil. É como a gente sempre fala, a gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco. Cada um está passando de uma forma, uma dor, um sofrimento. Mas se a gente se propor um ajudar o outro, não é porque fazer aquele grupinho fechado, não. É ampliar, sabe? Ampliar com os desconhecidos, ampliar com um colega de trabalho, com um vizinho, com um amigo, através de uma mensagem, né? De um coraçãozinho que você mande para a pessoa e diga a ele, olha, eu estou aqui. Porque os tempos não são fáceis, mas a gente junto consegue, tá?
tá? Fiquem com Deus e até a próxima.